Se você olhar para a tua vida, você chega a essa conclusão, ao Deus que você serve. Porque é impressionante como Deus sempre sabe tudo que vai nos acontecer. Profecia é saber o próximo movimento de Deus, as próximas ações do Espírito Santo. Profecia é isso. Então fala assim comigo, porque quando a gente fala alguma coisa, a gente grava com mais facilidade. Fala assim: profecia é saber os próximos movimentos de Deus e as suas próximas ações. Então, se Deus está no futuro e eu estou com Deus, eu sempre estou à frente dos demais. Não porque Deus faça acepção de pessoas, mas é porque eu escolhi estar com Deus. Se eu estou com Deus, eu estou na vantagem para quem não está com Deus. Faz sentido para você? Faz sentido. Ontem lá no futebol, a gente ficou impressionante, o futebol está virando uma igreja. Depois do jogo, a gente ficou lá, assistiu o jogo do Palmeiras, e aí tinha um palmeirense lá que foi a primeira vez que ele foi, a gente ficou consolando ele no final. Assim, como Deus é bom com você, né, meu irmão? Ele falou: ó, pastor, eu nem sei porque eu estou aqui, eu ia lá assistir o jogo lá no Allianz Parque. Aí quando eu vi, o Bal me chamou, e eu falei: ah, vou lá, vai, vamos ver esses crentes jogar bola. Quando chegou lá, terminou o jogo, o Palmeiras perdeu, ficou super triste. Lá no Allianz Parque, onde ele ia, você vê, teve até morte, e a televisão ligada, e o Datena falando: me dá imagens, uma morte lá em Allianz Parque, né? Assim, olha, irmão, que Deus te livrou. Deus sabia que ia ter uma morte lá, que ia ser uma confusão. Aí Deus colocou o Bal na tua vida para te convidar para você vir num futebol que você nem conhecia ninguém. E agora terminou o futebol. A gente, além de estar te consolando que o seu time perdeu, ainda nós estamos falando do amor maravilhoso de Jesus para você. Aí ele falou: é que é verdade, pastor. Sabe por quê? Porque Deus, ele já sabe exatamente o que vai acontecer. Os homens da Bíblia, eles viviam isso, eles viviam à frente das outras pessoas, porque eles tinham o Espírito de Deus na vida deles. A palavra fala em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 até o 12, que a Síria queria invadir Israel e guerrear contra Israel. E a palavra fala que Eliseu, que era o profeta naquela época, ele sempre sabia aonde o rei da Síria queria pegar o rei de Israel. Se ele se acampasse no norte, para tentar pegar Israel pelo norte, Deus revelava para Eliseu, e o rei de Israel já se preparava para guerrear contra o norte. Se o rei da Síria falasse: não, eu vou me levantar contra eles no sul, Deus mostrava para Eliseu que o inimigo estava no sul. Então o rei de Israel, né, orientado pelo profeta, já mandava todo mundo ficar alerta no sul, para que a guarda não ficasse baixa e eles enfrentassem o inimigo no sul. Chegou uma hora que o rei da Síria ficou nervoso. Diga comigo, ficou nervoso. E ele falou: tem um traidor no nosso meio, tem um espião aqui na Síria, porque toda vez que eu vou para um lugar para tentar atacar Israel, parece que eles já sabem. E realmente eles já sabiam. E aí teve um soldado que falou assim: não, rei, eu vou te falar o que acontece. Não é que tem um espião aqui, é porque lá em Israel tem um profeta. E todas as vezes que você fala: eu vou atacar no norte, Deus fala com ele que você vai atacar no norte, ele já se prepara no norte. E todas as vezes que você fala: agora eu vou atacar no sul, aí Deus fala com ele, ele se prepara no sul. Aí o rei falou: é verdade? Quem é esse cara? O nome dele é Eliseu. Ah, então vamos lá na casa dele, então, porque nós vamos matar ele, vamos acabar com ele. Que negócio de adivinhar agora que eu estou pensando. E aí eles foram com carros e cavalos, cavaleiros da Síria, que era a potência de guerra na época, cercaram a casa do profeta. Imagina, irmão, tipo o BOPE, na frente da tua casa assim, o exército brasileiro na frente da tua casa para querer te pegar. O que você faria? Simplesmente Eliseu tinha um ajudante que falou para ele assim, o Eliseu falou assim: ô Geazi, o estagiário, vai lá comprar um café da manhã para nós, que o ajudante de profeta só sofre, né? Vai lá comprar o café da manhã para nós. Quando ele pega, abre a porta de casa, ele olha e fala: vixe, volta e fala: profeta, você não acredita. Eliseu falou: o que eu não acredito? Tem um monte de homens armados aí fora, cercando a nossa casa, e eles estão atrás de você, e nós vamos morrer. É melhor a gente já sair lá e a gente se entregar.
Eliseu falou: ei, você é um homem de pouca fé. Você é um crente de pouca fé. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não seja um crente de pouca fé. E nem um crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas? Ô, 6 horas por mim. Ô, pastor, 6 horas por mim, ora por mim. Eliseu falou: mas você tem pouca fé, hein? Aí ele falou: como assim, profeta? Pouca fé? Nós estamos eu e você aqui, lá fora está cercada a nossa casa. Você vem falar que agora vem com essa história que eu tenho pouca fé? Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aí ele falou: profeta, você não sabe fazer conta? Está cercada a nossa casa, só está eu e você aqui. O profeta falou: porque os teus olhos só conseguem enxergar aquilo que é físico. Se os teus olhos fossem abertos, você enxergaria o espiritual. E se os seus olhos forem abertos, você veria que tem exércitos de anjos aqui, e os anjos que estão aqui são de maior número do que aqueles que estão lá fora. Aí o menino falou: mas então se é, eu quero ver. Ele falou: então vem aqui. Pôs a mão no olho do menino. Senhor, abre os olhos desse menino para ele enxergar. A palavra fala que quando ele abriu os olhos, ele viu miríades e miríades de carros de guerra, de fogo, de anjos de Deus, guardando a casa. E aí ele falou: profeta, tem mais conosco do que com ele. Ele falou: não te falei? Então não fique com medo. E agora você vai ver uma demonstração do poder de Deus, que você nunca viu na tua vida. Abre a porta. Na hora que ele abre a porta, Eliseu chega na porta. Isso aí é o Eliseu. Eliseu fala: todo mundo cego agora. Aí todo mundo fica cego. E a palavra fala que ele: agora vem, menino, você vai entender como usar o poder de Deus. E aí passa os dois no meio dos soldados. E os soldados tudo na escuridão, cegos, porque Eliseu fez eles ficarem cegos naquela hora, pelo poder que havia sobre a vida dele. Porque na verdade ele nunca fica enganado, nunca ficou enganado, porque tudo Deus mostrava para ele antes. E assim vai acontecer na tua vida. Você sempre vai estar antes. Quando o inimigo pensar em se levantar contra você, Deus já te mostrar antes. Quando o inimigo vier contra você no norte, Deus te tira do norte. Quando o inimigo vier contra você no sul, Deus te tira do sul. Porque sempre o servo de Deus vai estar um passo antes do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus está no futuro. Fala assim comigo: Deus já está no futuro. Deus já sabe o próximo passo. Deus já sabe o próximo passo, o seu próximo passo, o próximo passo dele e o próximo passo do inimigo. Deus já sabe todos os próximos passos. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Amós capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então nós que somos de Deus, sempre estamos na frente. Então fala assim: sempre eu estou na frente. Fala assim: sempre eu estou na frente. Você sempre está na frente se o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Se você estiver na presença de Deus, você já tem vantagem. Ontem a gente estava numa discussãozinha, falando assim: poxa vida, né? O Everton, goleiro do Palmeiras, é crente, né? Um servo de Deus, né? Pregou em algumas igrejas já. A gente fica pensando, nessa, poxa vida, né? Será que Deus não vai se preocupar com futebol, né, irmãos? Deus tem coisas muito mais importantes para fazer. Enquanto tem gente morrendo de fome, Deus vai preocupar com o Palmeiras não tem mundial, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente nessa discussão assim, e aí eu falei assim: tudo bem, Deus não está preocupado com futebol, só que Deus, ele diferencia os seus servos. Por mais que ele perdeu, né? Sendo um servo de Deus, o time dele perdeu, mas a presença de Deus está sobre a vida dele. Não significa que você tem Deus, que você não vai ter derrotas. Você tem derrotas, só que até na tua derrota, Deus te honra. Até a nossa derrota é diferente. Posso ouvir um amém? Não é como nós pensamos, porque os desígnios de Deus e os planos de Deus são maiores do que os nossos. Nem sempre o melhor na tua visão é o melhor na visão de Deus. Nem sempre aquilo que você quer e você pede, Deus não te dá, e você fica triste. Porque Deus não quis dar, porque Ele quer ver você triste. Não, que Deus masoquista, que Deus ruim. Não, é porque Ele sabe que não era para você naquele momento, que ia te fazer mal naquela hora, que Deus já conhece lá na frente, Deus já sabe o começo, Deus já sabe o meio, Deus já sabe o fim. E às vezes se Deus falou não,
Se você tem a fé e se você tem o Espírito de Deus, Deus começa a te revelar e o não de Deus começa a se transformar em uma bênção na tua vida. Fala assim, o não de Deus também é uma bênção. E aí eu entendo então que nós temos, irmãos, presta atenção que eu vou falar agora. Nós temos um acesso que o ímpio não tem. Você já está na vantagem, você já está na frente. Fala assim, eu já estou na frente. Porque você tem um acesso que o ímpio não tem. Você, para não dizer que você está à frente também, você ficar se gabando, você está anos-luz na frente. Anos-luz na frente do que qualquer outra pessoa normal que não conhece a Deus. Agora você imagina, claro que uma pessoa que tem Deus, ela vai se diferenciar em qualquer lugar que ela estiver. Por quê? Porque ela tem conexão com o Criador de todas as coisas. Ela tem conexão de um Deus que ele já sabe o que vai acontecer e ele vai guiando. A grande bênção de andar com Deus é isso, porque ele vai te guiando, o próximo passo ele ilumina, ele mostra o caminho, ainda que você, humanamente, você aprende a confiar em Deus, aí você não fica, será que esse é o melhor caminho mesmo? Não, esse é o melhor caminho. Será que esse é o lugar para eu estar? Se Deus te trouxe aqui, é esse o lugar para você estar em nome de Jesus. Amém? E aí então, você precisa o quê? Usar as ferramentas que Deus está propiciando na tua vida. Porque Deus já te abençoou. Todas as bênçãos já foram liberadas na tua vida. Fala assim comigo, Efésios 1:3. Efésios 1:3. O que diz lá? Quem souber vai ganhar o direito de vir o próximo culto. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, não é que vai abençoar, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então fala assim, eu já sou abençoado. Fala assim, todas as bênçãos já estão disponíveis para a minha vida. Olha para quem está do seu lado e fala, você já está na frente. Olha para quem está do seu lado e fala, você está em vantagem. Por quê? Todas as bênçãos de Deus, fala para ele, todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para você tomar posse hoje. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Por isso que, independente do lugar que você está, você fará a diferença. O jogador vai fazer a diferença no campo, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O cara que trabalha, motorista de ônibus, vai ser o melhor motorista, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O cara que vende bala no farol, vai ser um cara que vai fazer a diferença. Ele vai dar a bala, na hora que o cara pegar a bala na mão dele, o cara já vai começar a falar em línguas, a bala, 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 bala. Por quê? Porque a diferença já está sobre nós, independente dos lugares que nós estamos, até na nossa dificuldade. As pessoas vão ver a diferença do Senhor Jesus na nossa vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, Deus está no futuro. Mateus capítulo 24 é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Leia Mateus 24 e você vai ver que eu estou falando a verdade. Mateus 24 fala, quando ouvires de guerra e rumores de guerra, o que o Jabes falou aqui semana passada, quando ouvires de guerra e rumores de guerra, é o princípio das dores. Quando ouvires de pestes, fomes, terremotos, é o princípio das dores, é o princípio do fim. Não é o fim, mas é o princípio do fim. E não está acontecendo tudo isso? Não precisa nem escrever o jornal amanhã, já está escrito Mateus 24. É mais atual, sabe por quê? Porque Deus, ele já está no futuro. Você sabia que o Apocalipse, na verdade, já está acontecendo? Quem sabia que o Apocalipse já está acontecendo? Olha para quem está do seu lado e fala, prazer. Apocalipse já está acontecendo. Quem sabe o que significa a palavra Apocalipse? Quem falou? Alex. Revelação. Às vezes as pessoas, elas ficam querendo revelação. É ou não é verdade? A pessoa vai na igreja, né? A igreja, tem um profeta aí, o cara é ousado, hein? Fala até o nome, fala CPF, fala tudo. Eu vou falar meu CPF, vai puxar, de repente se tiver com o nome sujo, ferrou. Tem gente que é melhor não revelar o CPF, né? O cara quer saber a revelação. Mas por que ele quer a revelação? Ele quer revelação do cotidiano, ele quer revelação para saber se ele vai ter dinheiro, ele quer revelação para saber se o amor da vida dele, que ele acha que é o amor, esse amor vai voltar. 7 dias de amarração e trarei o teu amor de volta em 2 dias. Ou em 7 dias.
Está amarrado, irmão. Já foi, já acabou. Põe a tampa do bueiro, meu filho. Você quer revelação? Ainda, não precisa de revelação. Deus tem um plano melhor para as nossas vidas. Fala assim, Deus tem um plano melhor para a minha vida. Que revelação que é essa? Que vem para querer alimentar a deformação da tua alma. Está amarrado. Pessoa que vive dependendo de revelação de cotidiano, não de revelação daquilo que são coisas maravilhosas, que o Apocalipse fala do plano de Deus, da volta de Jesus, de morar com Deus no céu, da eternidade. Essa revelação eu quero saber, mas ninguém precisa me falar, já está escrito. Ninguém precisa me falar o que vai acontecer na minha vida, porque já está tudo escrito. Salmo 139. Você era uma massa informe no ventre da tua mãe, e todos os seus dias já estavam todos escritos. Vou repetir que esse escrito foi fraco. Você era uma massa informe no ventre da tua mãe, e todos os seus dias já estavam. Deus já sabia que hoje você ia estar com essa cara aí de tristeza. Deus já sabia que hoje você ia estar meio desanimado como você está, mas faz parte do plano de Deus. Faz parte da história que Deus escreveu ao teu respeito. Agora, triste ou não triste, eu profetizo, você vai viver o que Deus escreveu. Eu pergunto para você, quem aqui, vou fazer uma pergunta, quem aqui, há 15 anos atrás, você imaginava que hoje você estaria aqui? Levanta a mão. Quem aqui, vou repetir, quem aqui, você sabia já que você ia estar aqui há 15 anos atrás, Sandrinha? Que você ia estar numa igreja de um pastor tão bonito assim? Claro que você não sabia, né? Nem nos seus maiores sonhos. Até as pessoas se surpreendem. Eu não sei quem falou. Eu fui não sei que casamento que foi. Assim, eu pensei que o pastor Éder era um cara gordo, velho, barrigudo, com barba branca. Agora eu vejo o pastor Éder, né? Dos pastores mais bonitos do Brasil. Como que pode uma coisa dessa? Acho que foi num casamento aí. Quem aqui, sério mesmo, há 15 anos atrás, pensa assim, há 15 anos atrás, você nunca imaginou que você estaria numa igreja evangélica? Você nunca imaginou, levanta a mão. Ou você falou, nunca vou estar numa igreja evangélica, tudo doido esses crentes. Você pensava isso, ou talvez você não imaginava que você estaria nessa igreja. Claro que a gente não imaginava, a gente não sabe o futuro, é ou não é verdade? Agora eu pergunto para você, onde você vai estar daqui 10 anos? Quem falou só Deus sabe? Misericórdia, hein? Que convicção. Fala, eu vou estar aqui, pastor, contando o meu testemunho. Que só Deus sabe o quê? Eu vou estar aqui, contando o meu testemunho. Aliás, pastor, a Carla desceu, o próximo que vai subir por aquela escadinha sou eu. Amém? Agora eu pergunto, onde você vai estar daqui 10 anos? Aonde você vai estar daqui 15 anos? Aonde você vai estar daqui 20 anos? Aonde você vai estar daqui 50 anos? Aonde você vai estar daqui 80? Pastor, eu vou estar morto. Não, engano seu, você não vai estar morto. Ainda que você morra, se você crê em Jesus, você viverá. Essa semana agora, eu fui lá no hospital, visitar a avó da Tainá, a mãe da Patrícia, meus sentimentos. Eu fui na segunda-feira. Eu fui no último dia que poderia entrar naquele hospital. Deus está sempre no futuro e à frente. Se eu fosse na terça, eu não podia entrar. Eu fui na segunda. Por que eu fui na segunda, né? Que era o último dia que podia entrar. Porque Deus já estava lá com ela antes e falou, é hoje. Deus já tinha marcado o dia para eu ir lá. Aí eu fui. Chegou lá, a mulher não queria, eu esqueci minha carteirinha. Eu sempre ando com a minha carteirinha de capelania, carteirinha pastoral, eu esqueci. Oi, Stephanie, onde eu estou com a cabeça? É a Zoe que está chorando muito. Aí chegou lá e esqueci. Aí eu tive que convencer a mulher, né, a aceitar a foto. Eu tinha foto. Fran, tira uma foto aí que eu vou mostrar para a mulher. A mulher foi gente boa, aceitou a foto. Aí eu subi. Quando chegou lá em cima, não podia entrar lá na UTI mesmo, né? Só podia olhar pelo vidro. E aí a Patrícia falou assim, minha mãe é a única que está de bruço. Aí eu olhei assim, aí vi ela de bruço. As enfermeiras olhando para mim, quem é esse doido? E eu assim, em nome de Jesus, Senhor, visita ela agora, toca, Espírito de Deus, que ela tem uma experiência agora com o Espírito Santo.
Senhor, olha, se for da tua vontade tu curar ela fisicamente, então que o Senhor cure. Mas se também um plano melhor para a vida dela agora, o Senhor trazer uma experiência para recolher ela, então seja feita a tua vontade, Senhor. Porque o melhor caminho e a melhor resposta vem da presença de Deus. Aí na hora que eu terminei. Na hora que eu estava indo para o elevador, o Espírito Santo falou, volta e profetiza João 11. Aí eu, Senhor, já orei, mas tudo bem, vou voltar. Voltei, João 11 é Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Falei, Senhor, como tu ressuscitou Lázaro, João 11 na vida dela, ressuscita a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, tira a pedra. Aí beleza, terminei, voltei para o elevador. Desci do elevador. Quando eu desci, a Patrícia veio, né, abatida. E aí, pastor? Ela queria saber a revelação. Que Deus te falou? Olha a responsabilidade, irmãos, que a gente tem. Ele quer saber se vai viver, se não vai viver, se Deus vai curar, se Deus não vai curar. E ó, claro que no desespero de uma filha é normal a gente querer uma resposta. Eu falei para ela, Patrícia, olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu te falo. Eu estava indo embora e o Espírito Santo falou assim para mim, volta e profetiza João 11, que é Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, Jesus ressuscitou Lázaro. Aí ela falou, ela sentou, na hora que ela pegou, aí ela falou assim, pastor, ontem o meu pai, marido da minha mãe, né, que está aqui, ele estava orando, e ele orava incessantemente, e dizia assim, Jesus, como tu ressuscitou a Lázaro, ressuscita a minha mulher, Senhor. Jesus, como tu ressuscitou a Lázaro, ressuscita a minha mulher, Senhor. Jesus, como tu ressuscitou a Lázaro, ressuscita a minha mulher, Senhor. Então o que o Senhor está falando agora é só uma confirmação. E aí, claro que na mente dela, era o quê? Ela vai sair de lá, um milagre vai acontecer. Só que na verdade a ressurreição é um milagre maior do que viver. Eu vou repetir para você entender. A ressurreição é um milagre maior do que viver. Porque viver é uma coisa, ressuscitar é viver depois da morte. Então a bênção que ela viveu, que o Senhor mandou profetizar ela vai ter vida depois da morte. Então o futuro dela está garantido na eternidade com aquele mesmo que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, também prometeu a ressurreição na vida dela. Deus já está no teu futuro. Deus já está, daqui esses 10 anos depois, daqui 10 anos Deus já está lá te esperando. Daqui 20 Deus já está te esperando, daqui 50 Deus está te esperando. Na verdade Deus está no fim da tua trajetória. Deus já está lá no fim da tua trajetória. Posso ouvir um amém da igreja? Porém, o final não depende de Deus. O final depende de você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, a tua próxima estação não depende de Deus. Depende de você. E aí, irmãos, é o seguinte, as tuas decisões hoje vão impactar o teu amanhã. Diga assim, as minhas decisões hoje vão impactar o meu amanhã. Na verdade, nós somos responsáveis pelas nossas próximas estações. Diga assim, eu sou responsável pela minha próxima estação. Eu escolho aonde, como e com quem eu vou terminar. Eu escolho onde, como e com quem eu vou terminar. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz assim, coloco a bênção e a maldição diante de ti, proponho as duas coisas, escolha a bênção para que vivas. Ninguém escolhe a maldição. Você conhece um doido aí que fala, eu quero ser amaldiçoado. Ninguém escolhe maldição. Ninguém escolhe ir para o inferno. Ou você conhece alguém aí? Pode ser um cara que busca o diabo, mas ele busca o diabo crendo, porque o diabo falou para ele que pode levar ele para um lugar bom. Você não vai ver nem até um cara que trabalha com macumbaria, essas coisas. Fala para ele assim, você quer ir para o inferno? Ele fala, não, o diabo não vai vir para o inferno.
Ninguém escolhe o inferno, ninguém escolhe a maldição. Porém, o inferno existe e a maldição também existe. E são resultados de posicionamentos, de posturas. São resultados de ausência de Deus. São resultados de pecados que muitas vezes não há arrependimento nesses pecados. Eu não acredito em predestinação. Quem aqui acredita em predestinação? Hoje eu vou quebrar essa tese da tua vida em nome de Jesus. Como eu quebrei do irmão que estava com a gente ontem lá. Porque ele falou, pastor, Deus já está lá. Por isso que essa palavra é interessante, porque eu já tinha falado que eu ia ministrar isso hoje. E aí o irmão veio falar para mim, não, já está tudo predestinado. E eu falei para ele, não creio em predestinação. O que é a predestinação? A predestinação é você crer que aconteça o que acontecer, Deus já escreveu um destino para você, né? E mesmo sendo ruim ou bom, alguns vão ter um destino ruim e alguns vão ter um destino bom, e o que tem um destino bom vai viver bom, mas o que tem ruim vai viver ruim. Essa é, na verdade, até mesmo uma doutrina espírita. Eu não estou criticando a religião espírita. Quem é espírita, né, eu respeito, mas eu não creio igual, porque o espírita que ele vai crer que você talvez vai sofrer nessa vida, porque na outra vida você fez alguém sofrer e agora você está pagando pelo que você fez. Na outra vida você foi um pitbull que mordeu o pastor Éder, agora você está sofrendo. Você está carregando um karma. Quem já ouviu falar karma? Quem já ouviu falar? Você está carregando um karma. Ou seja, o teu futuro vai ser uma desgraça. Enquanto você viver nessa terra, você vai viver sofrendo, vai viver pagando por erros que você cometeu nem nessa vida. Misericórdia, se fosse até por essa vida, erros nessa vida, tudo bem. Mas erros que você nem sabe, às vezes nem foram seus. Ah não, foi seu. Aí é a maldição hereditária, que eu também acredito que existe. Que claro que o pai, o espírito que acompanhou o pai, quer acompanhar o filho e tudo mais. Mas em Jesus Cristo toda a maldição já foi levada na cruz do Calvário. Amém? Então eu não creio nesse tipo de predestino, como se uma pessoa nascesse para dar errado. Eu não creio nisso. E aí a gente entrou nessa discussão, sabe por quê? Porque aí a gente começou a analisar a história de Judas. Quem aqui, você acha que Judas foi predestinado a ser o traidor? Era para ser ele. Seria uma incoerência e uma injustiça muito grande se Deus falasse assim, não, aí nasceu Pedro, passa. Nasceu Tomé, passa. Nasceu João, passa. Como é o nome desse aí? Judas, né? Esse daí vai ser o traidor. Nasceu para sofrer, nasceu para me trair, nasceu para andar longe de mim, e outra, nasceu para se enforcar no final. Você acha que Deus faria uma coisa dessa? É claro que não. Só que Deus já estava no futuro e sabia que existiria o quê? Um traidor. E aí entre os 12 apóstolos, o diabo sabendo também, o diabo também sabia que Deus tinha falado que haveria um traidor através do profeta Jeremias. Então, o diabo falou, agora eu vou procurar quem é. O que tiver dando brecha, eu entro. O que tiver com o sentimento mais vulnerável, eu entro. O que tiver mais preocupado com as coisas, as revelações cotidianas, e pensando mais nas coisas do mundo, o que tiver com o seu coração no mundo, o que tiver com o seu coração nas coisas materiais, esse daí vai ser. E quem que ele encontrou essa vulnerabilidade? Em quem que ele encontrou essa brecha? Em quem que ele encontrou um sentimento pelo dinheiro? Quem que ele encontrou? E aí teve, na verdade, eu até estou assistindo no YouTube, eu não sei se, depois até indico para vocês, é um cara meio doido assim, chama Aviões e Música. Quem já assistiu? Aviões e Música. É um cara que fala sobre acidentes aéreos e tudo mais, ele entende muito sobre aviação. Aí ele fala em um determinado vídeo que existe acidente aéreo, que claro, estava tudo perfeito e o avião veio a cair. Estava tudo perfeito, não teve nenhum erro e tudo mais. E o avião, às vezes foi um erro mecânico, vai. Aí caiu, né? Mas a maioria dos acidentes, ele fala que são elos de erros que foram sendo fechados, e que daí, esses elos, quando foram definitivamente fechados, aí o avião caiu, não teve como voltar, não teve como recuperar.
Quando foi ver, o avião caiu. Então, para dar um exemplo para vocês, o avião da Chapecoense, que caiu. Qual que foi o erro? Foram vários erros. A empresa não tinha, a Lamia, ela estava devendo, ela não podia voar com aquele tipo de avião, ela não podia fazer aquele tipo de voo, o piloto já estava vencido o curso dele. Aí depois, na hora que ele foi fazer o plano de voo, que ele tinha que determinar o combustível que ele ia usar, ele usou, isso que fez o avião cair, foi o último elo do erro que fez o avião cair, né? Porque ele fez um cálculo do combustível, e ele fez justo, né? E o avião não pode andar com um cálculo de combustível justo, tem que ter uma sobra, porque se em um determinado momento ele precisar ficar no ar, não puder pousar, as condições climáticas estiverem ruins, o avião não pode, de maneira alguma, não pode pousar. E aí ele fez o cálculo justo do combustível, para quê? Para economizar combustível, porque para poder lucrar mais, é isso que fez todo mundo morrer. Então foram vários elos que trouxeram o quê? A queda daquele avião. E aí ele fala sobre isso, essa tese. E eu olhando ele falar, eu comecei a pensar também, que espiritualmente também, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Porque ninguém cai do dia para a noite, como Judas. Você acha que Judas traiu Jesus no dia que ele beijou? Não, o diabo já estava trabalhando, fechando elos de erros e de sentimentos, que ele permitiu entrar no coração dele, e quando foi ver, ele já estava envolvido totalmente, e ele foi lá e praticou aquilo que o diabo queria. Aí eu vou te provar isso, olha, eu vou pedir para você abrir, quem trouxe Bíblia, quem não trouxe Bíblia, vê no celular, 3 decisões de Judas que definiram seu final, 3 decisões de Judas que definiram seu final, João capítulo 12, versículo 4, abra lá, a gente vai abrir, eu vou terminar, João capítulo 12, no versículo 4 até o 7, João capítulo 12, versículo 4 até o 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas Judas, leia comigo, eu quero ver toda a igreja ler comigo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos... Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Leia o 7 agora. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Leia o 8. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui também a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só. Quem fala assim, não, eu vou dar minha oferta para o pobre, vou dar minha oferta na favela, é melhor que dar na igreja. Jesus falou, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, vocês dão para o pobre o que vocês sentirem para dar, para ajudar nas necessidades, mas o que é oferta, o que é dízimo é de Deus. Mas não é esse ponto que eu quero tocar, eu já estou usando aqui, eu só estou usando esse ponto também para poder te dar conteúdo, para que se houver um dia uma dúvida, porque agora está uma coisa louca de pessoas, intérpretes da lei, que diz que não, que dízimo não é dinheiro, que é alimento, que era para o Velho Testamento, e que não é para os dias de hoje. Isso é coisa de gente avarenta, de gente que ama o dinheiro e não consegue se desprender das coisas materiais. Então está muito preocupado se está na lei, se não está na lei. E sendo que em Gênesis 14 a palavra fala que Abraão deu dízimo sem lei. Eu não preciso de uma lei para me dar, eu dou porque eu tenho o Espírito de Deus, e eu sei que se Abraão deu sem lei, eu também posso dar. Pronto. Mas aqui mostra a primeira decisão de Judas. Você vê que um sentimento estava dentro do coração dele, e ele fala assim, ele não vê a honra, ele não percebe quem era Jesus, ele não percebe. Ele sendo um discípulo de Cristo, ele tratava Cristo como uma pessoa do comum. Acho que ele chegava em Cristo e falava, ô mano, é nóis. Não é verdade? Quando você começa a achar que aquilo que é santo é normal, já está começando um trabalhar do diabo dentro do teu coração. Como que pode, pensa comigo, como que pode alguém andar do lado de Jesus e não reconhecer quem ele é? Na cabeça de Judas, talvez, o que ele pensava? Não, ele é um homem bom, ele viu milagres acontecer. Mais um profeta. Mesmo que eu não andar com ele, eu posso andar com... Vou repetir. É um profeta comum. Mesmo que eu não andar com ele, eu posso andar com outro. Profeta que não falta em Israel.
É igual aqui no Brasil, igreja que não falta, qualquer esquina você acha uma. Só que se você vai para uma igreja que não é o propósito de Deus, você estar lá, o que vai acontecer com você? A tua vida não vai sair do lugar, porque se Deus te planta num campo, se Deus te planta numa vinha, é ali que você tem que frutificar. Outros ambientes não serão para você, mas você não, você acha que é normal, você acha que você pode escolher. Aí Judas teve esse sentimento, não, mas se eu estou com ele porque ele é o cara do momento, mas depois que não for mais, eu vou estar com outro. Quando ele começou a tratar Jesus como comum, ali Satanás já entrou no coração, porque para ele era um profeta normal, mas para os outros 11 apóstolos, era nada mais e nada menos do que o Filho de Deus. Você pode ter esse culto como comum, mas você pode ter esse culto como o melhor momento da tua semana. Você pode ter esse culto como mais um, ou você pode dizer, não, eu vou dar o meu melhor, porque Jesus... Ali, quando ele trata aquilo que era santo como comum, Satanás já entra primeiro. Agora, Mateus, capítulo de número 26, no versículo 46. Volta, você está em João, volta só um pouquinho. Segunda decisão de Judas. Ele só pensou no hoje. Mateus, capítulo 26, versículo 46 e 47. Olha o que a palavra fala. Quem achou? Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Leia o 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus e disse... Ele acho que era meio zona leste, Judas, né? Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse... O que Jesus disse para ele? Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Pedro cortou a orelha de Malco, do soldado. Jesus nesse momento faz a primeira operação plástica da história. A orelha do cara cai, todo sangrando, e o cara sem orelha, e Jesus fala: Pedro, com aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Você não pode usar arma não. Pega a orelha do cara aí, pegou a orelha do cara. Jesus pôs a mão no rosto do cara e devolveu a orelha na hora. E o cara pôs a mão e falou: eu tinha cortado a minha orelha. Voltou a orelha. Jesus fez um milagre até na vida do inimigo. Posso ouvir um amém? E Judas viajando. Imagina como que você pode negar. Como que você pode negar uma devolução de orelha, irmãos? Judas ali olhando, nossa, ele devolveu a orelha. Naquela hora, o que ele tinha que fazer? Fala: está errado, não, pode me prender junto, eu errei, ele é o Filho de Deus. Ainda assim, ele estava tão enganado, que diante dos milagres, ele não se convertia. E não tem gente assim, mesmo Deus falando, mesmo Deus provando, mesmo Deus realizando, mesmo ele vendo que aqui é uma igreja de Deus, nada o convence. O coração dele está contaminado, o coração dele está tão duro, que ele não consegue ver aquilo que está à sua frente. Fala assim: Senhor, me livra disso. Me ajuda a enxergar quem Tu és, aonde o Senhor está, verdadeiramente. Não conseguiu, só pensou no hoje. Sabe o que ele queria? Ele queria 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era um bom dinheiro, mas não era o suficiente para viver, para nunca mais trabalhar. Era um dinheiro que ia acabar. Mesmo que fosse um dinheiro para nunca mais trabalhar, valia a pena trocar a sua posição, trocar a história que Deus tinha escrito para ele com Jesus. Judas não foi predestinado para ser o traidor, ele se colocou nessa condição. Está em Mateus? Está em Mateus? Mateus capítulo 26, versículo 46, 47, já lemos. 14 e 16. Mateus 26, versículo 14 e 16. Olha só. O como ele traz Jesus e qual condição que ele traz Jesus. Acharam? Então leia.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. A partir dali, a vida dele virou um inferno. Porque agora você viver para perseguir alguém, você viver para derrubar alguém, você viver para ser contra alguém, deve ser terrível. A vida dele não era mais ele ser alguma coisa, era na verdade derrubar Jesus, e por causa de 30 moedas de prata. Pensou só no hoje, pensou só no valor monetário, esqueceu, Deus tinha uma coisa maravilhosa para Judas viver. E eu quero dizer para você, não deixe o teu coração te enganar, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Não troca Jesus por nada desse mundo. Não troca Jesus por uma noite de prazer. Não troca Jesus por qualquer valor que o diabo te oferecer. Fica com Jesus, o que ele tem é muito maior e muito melhor para a tua vida. João, abra lá, João, só no Evangelho, João capítulo 13, versículo 21, o último elo, o penúltimo elo, João 13, versículo 21, olha só, Jesus dá a dica, olha para quem está do seu lado e fala assim: irmão, fica atento, Jesus está te dando a dica. Olha para outra pessoa que você não conhece e fala: fica atento, meu irmão, Jesus está te dando a dica. João capítulo 13, versículo 21. O título do texto é: o traidor é indicado. Versículo 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. O que ele afirmou? Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, tem um traidor aqui, aí todo mundo já começa: quem será? Quem tiver com a mão amarela, o cara já... Entre vós há um traidor, um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ora, ali estava conchegado a Jesus, né? Quem estava conchegado a Jesus? João, um dos discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro. João já trocou uma ideia com Pedro com o olhar, os caras entrosados. João olhou para Pedro e falou: e aí, Pedro, quem será que é? Dá uma perguntada aí, você que tem mais intimidade com ele, pergunta para ver se ele fala o nome de quem é. Esse fez um sinal para Simão Pedro, versículo 24, dizendo: pergunta de quem ele está falando. Versículo 25, leia o 25 agora. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: o quê? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tá fácil de saber então, hein? Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a quem? A Judas. Não foi difícil, não foi assim: é um cara que ele tem uma característica assim, assado. Não, vou falar, já sei quem é. Pegou o pedaço de pão, quem eu molhar, eu der, eu vou dar. E pegou e deu para quem? Para Judas. Meu, é prova com consulta isso. Isso é prova com consulta. Jesus não deu uma dica: isso que te digo, que talvez esteja aqui. Não, é você está com esse sentimento dentro do seu coração. Você está prestes a ser o traidor. Você não está entendendo? Eu estou dando um pedaço de pão para você. Todo mundo aqui está de testemunha. Fala que é mentira. Aí ele não falou nada. Ele pega, sabe o que ele pensou? Que Jesus deu um pedaço de pão para ele. Obrigado, hein? Tem gente que não se toca. Às vezes a gente não se toca. Às vezes Deus dá uma bronca na gente. A gente está achando que está tudo bem com Deus. Não, Deus está me honrando. Só porque parece que está tudo bem naquela hora. Parece que está tudo bem. Como diz a minha tia, uma ova. Parece que está tudo bem, uma ova. Por quê? Mas eu estou morando na casa própria, debaixo de um barranco que vai cair e vai destruir a tua casa daqui a pouco. Jesus está te mostrando, está te dando a dica: sai desse ego, sai desse pecado, tira esse sentimento dentro do seu coração, quebra esse elo vai fechar, e aí não vai ter como voltar para trás. Fala assim comigo: fala, Deus. Agora vamos fechar o elo? Infelizmente, né? Vamos fechar o elo agora? Mateus 27.
Cuidado, irmão. Cuidado com o sentimento que está dentro do seu coração. Cuidado. Deus está te dando a oportunidade. Mateus capítulo 27, versículo 3. Aqui o elo fechou, não tinha como voltar atrás. Mateus 27, versículo 3. Leia. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, aqui está já um pedacinho do elo aqui, que foi o final, porque se ele tivesse se arrependido, talvez teria chance, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Tipo assim, não é que ele se convenceu de que ele estava errado, de que realmente, poxa, ele foi injusto, que Jesus não fez nada de errado, e que ele estava, Satanás entrou nele e tudo mais. Não, ele só teve remorso, porque remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é, Senhor, seja o que for que acontecer comigo, só me perdoa, por favor. Eu estou disposto a viver as consequências que for necessário eu viver, mas por favor, tem misericórdia. É o sentimento de Davi, no Salmo 51. Matou Urias por causa de Betseba, adulterou com Betseba, depois ele pega e fala, Deus, aconteça o que acontecer comigo, eu não estou preocupado com a consequência, mas por favor, não tira de mim, me dá mais uma oportunidade. Não tira de mim a presença do teu Espírito, Senhor, renova-me. Já Saul, que foi o antecessor, não arrependeu também, foi remorso também, e o Espírito de Deus saiu dele, devolveu, vocês estão no versículo 3? Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, o que ele disse? Pequei, ele sabia que ele estava errando, pequei, ele confessa, mas não se arrepende, ele prefere confessar o pecado para o sacerdote, ao invés de confessar um pecado para Deus. Ele quer ficar bem com os homens, mas não ficou bem com Deus. Quer fazer uma média para o sacerdote, mas não está sendo aceito por Deus. Confessou pecado para a pessoa errada, valorizou gente errada. Quando você valoriza quem não é para você valorizar, sabe o que acontece? Eles te pisam mais ainda. Quem é para você valorizar, você trai. Quem é para você glorificar a Deus pela vida, você trai. Quem é para você honrar, você não honra. Mas quem não é para você honrar, você bajula. Sabe o que vai acontecer? Vão te pisar. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? O problema é seu. Leia o 5. Leia o 5, igreja. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Fechou o elo. Acho que na cabeça dele, imagina, passou todas as imagens dos milagres que Jesus fez. Passou as imagens de como ele tinha uma história maravilhosa para viver. E é por isso que eu não acredito, irmão. Depois a gente troca uma ideia no retiro sobre isso daí para te explicar melhor. Mas é por isso que eu não acredito em predestinação. O que eu acredito é numa história que Deus escreve ao nosso respeito e de uma história que Deus não escreve ao nosso respeito. Aí a minha decisão, o meu livre-arbítrio vai dizer qual história que eu quero viver. Você acha que quando Jesus chamou Judas para ser um apóstolo, como chamou os outros 11 apóstolos, Jesus já falava: vou chamar ele só para ele se lascar, vou chamar ele só porque ele vai ser o escanteio, um dia lá no futuro vão malhar ele, eu vou ficar tão feliz que vão colocar ele no poste, e aí até o último dia que existir terra, vão olhar para Judas e vão falar: é traidor, e vão colocar pedra nele. Quem já malhou Judas aí, confessa o pecado. O pastor pendurava ele no poste, acabava com ele, nem sabia por que estava fazendo, né? Mas estava lá malhando Judas. Deus não chamou Judas para esse fim, irmão. Eu termino essa palavra com Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: bem é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Deus tem uma história maravilhosa para você, se você quiser. O caminho já está pavimentado, e quem pavimentou esse caminho foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele está lá no final do caminho, e torcendo para que você tome a decisão de entrar por esse caminho, por essa história que Ele escreveu a teu respeito, uma história linda, de uma família abençoada, de uma transformação de vida, de um caráter tratado, e ainda que você fala, pastor, mas eu estou igual Judas, os elos estão se fechando, eu não estou conseguindo frear, irmão, quebre esse elo hoje em nome de Jesus, quebre esse elo hoje, e fala, Deus, estava quase no último elo, para eu fazer o que não era para eu fazer, então agora eu quebro isso, e eu vou fazer a tua vontade em nome de Jesus. E aí você vai chegar no fim que Deus escolheu para você, um final abençoado, e você vai chegar no fim do Salmo 139 que a gente leu. A mão de Deus vai te guiar até o final da tua vida, e você vai dizer, ainda que eu leve a minha cama para o mais alto, Deus vai estar, ainda que eu vá para o mais profundo abismo, Deus vai estar. Não há vida sem o Espírito de Deus, e a mão de Deus e as asas do Senhor vão te guiar, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo, e você vai entender que no final vai ter valido a pena você ter ficado com Jesus, no final vai ter valido a pena você também ter corrido os riscos que você correu, passado as lutas e as tribulações que você passou, as injustiças que você enfrentou, tudo pelo nome de Jesus. Mas no final, Ele estará te esperando com os braços abertos, para colocar em você a coroa da vida, a honra do Senhor que está reservada para a sua igreja, e aqueles que forem fiéis, e aqueles que estiverem com Cristo, e aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor, no final, com certeza entenderão que valeu a pena ter ficado nesse caminho até o final. Aplauda o Senhor se você crê nisso, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, hoje eu quero me alinhar com a história que o Senhor escreveu para mim. Deus vai mostrar aqui para você a tua realidade. A realidade de Judas ele não conseguiu perceber. Eu não sei que mundo que ele estava. Eu sei que ele foi indo. Quando ele viu, ele estava num abismo, que a única saída que ele encontrou foi a morte de enforcamento, suicídio. E é isso que acontece com muita gente. A pessoa, ela olha para um lado, ela fala, vixe, o que era bom eu não valorizei. Aí o que era ruim não me quer, e ninguém me quer. Eu estou sozinho nessa vida. Qual que é o fim? Eu vou acabar com a minha vida. Não seria melhor? Agora eu pergunto para você. Você acha que quando os sacerdotes falaram assim, não, o problema é seu, igual falaram, né? Quando a vida te fala, ó, se vira, o problema é seu, quando não tem mais saída para você, você acha que se Judas, ele não tivesse sentido remorso, mas ele tivesse se arrependido, você acha que Jesus não iria perdoá-lo? Sendo que Pedro negou Jesus quantas vezes? E quantas vezes o galo cantou? Ah, vocês estão espertos. Sendo que Pedro negou Jesus, mas quando o elo do erro estava fechando na vida dele também, ele falou, não, pelo amor de Deus, eu quebro esse elo, Senhor, eu te amo, me perdoa pelo que eu fiz porque eu estava com medo naquela hora, eu fiz porque um sentimento entrou. Há uma frase de Lutero, que foi o grande reformador da igreja cristã, que fala assim, a gente não pode impedir que o pássaro pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Sentimentos você vai ter, vontades virão dentro do teu coração, coisas erradas muitas vezes vão querer tomar a sua vida para você sair do caminho, para você dizer, não, eu acho que eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais buscar Jesus, eu não vou mais, eu não confio mais. Satanás vai querer trabalhar isso dentro do teu coração, como trabalhou na vida de Judas. Mas eu profetizo que o Espírito Santo de Deus não vai deixar você errar. Eu estou sentindo uma presença tão gloriosa aqui, irmãos.
Eu estou sentindo uma presença, um fogo do Espírito Santo aqui nessa noite, que vai fazer você, fazer o teu coração voltar a arder em nome de Jesus, e você vai dizer: Deus, eu não aborto a minha história. Você vai dizer: não, Deus, eu não entrego o meu ministério. Você vai dizer: Deus, eu não saio da minha posição. Ribache cantarabarabassai. O Senhor vai te colocar na rota que Ele sempre planejou para a tua vida.